Boa noite, Mirro. Boa noite, Denis. Hoje a live é com o querido Mirro Mihov. Mirro é terapeuta corporal, pesquisador dos caminhos espirituais, criador do projeto Despertar na Prática e várias outras coisinhas aí. Mirro, quer se apresentar melhor? Eu acho que a melhor apresentação é ser quem eu sou e compartilhando com vocês sobre o tema de hoje. Mas eu só querendo dizer que o tema da não dualidade, né, que é uma forma da gente se conhecer, né, de forma mais profunda, é um tema que me interessa há muito tempo, muitos anos já. E mindfulness também entrou na minha vida há alguns 5 anos atrás e eu vejo muita preciosidade nesses dois temas e a gente, né, hoje vamos aprofundar nessa reflexão de como que elas se relacionam e qual que é a conexão e como que isso pode de alguma forma afetar a nossa vida, né? Como a gente pode realmente assim viver mais plenamente a partir dessas visões. Exatamente, muito bom. Bom, já do meu lado aqui, acho que a não dualidade é uma coisa que não é tão antiga, assim, estava comentando até comigo um pouco antes da gente entrar aqui, acho que foi mais ou menos, foi um pouco antes do começo da pandemia. A pandemia foi 2020, né? Acho que foi metade de 2019, mais ou menos, que eu encontrei esse assunto aqui, através do Christopher Wallace, que é um... Até já falei dele aqui nas outras lives, tem algumas lives que eu falo explicitamente sobre algum conteúdo dele. É um professor norte-americano do Tantra da Caxemira, o Tantra não dual. Foi a primeira vez que eu entendi mesmo não, né? Que eu entendi com mais profundidade essa proposta da não dualidade. E comecei aí adentrando nesse tema cada vez mais. Aí vieram outros depois que eu fui aprendendo, como o Adyashanti, Rupert Spira, Francis Lucille, e aí através de livros outros também, mas também através do Mirro e através de um evento que vocês promoveram, né, Mirro? Aquele evento que tava você, assim, tinha a Vit, conheci a Vit lá e também foi um super ganho esse, né? A Nanda Biokini, tinha algumas outras pessoas também, né? Tati, né? Tatiana Guedes, Kalin Zappa. Sim, Tatiana Guedes. Então aí foi muito legal também de ver que esse assunto estava acontecendo por aqui no Brasil, né? Porque até então eu falei, eu tinha conhecido todos esses caras que falavam disso lá fora. E aí foi muito bacana ver que isso estava vivo aqui no Brasil. Aí eu fui atrás do Mirro. Mandei uma mensagem pro Mirro, vamos conversar com você, porque esse assunto tá me interessando bastante e tal. E aí a gente trocando bastante desde então. E sempre muito legal. Eu sempre aprendo muito com o Mirro, gosto de conversar com o Mirro sobre os assuntos mais doidos aí, desse caminho de autodescoberta e desenvolvimento da espiritualidade. Eu também vejo muita preciosidade nesse sentido, né? Da gente ter a oportunidade de conversar sobre esses assuntos, e eu também gosto de conversar com você, Denis, porque nesse diálogo que eu descubro, né? Que a gente descobre mais aspectos. E aí se revela conhecimentos que a gente nem sabia que a gente sabe, né? É muito interessante, assim, ter essas pessoas na nossa vida, como você, Denis, para mim, né? E entre outros amigos, que nessa troca a gente vai aprofundando e até melhorando a nossa forma de transmitir esse conhecimento. E essa é uma desses exercícios de hoje, né? A gente na conversa vai compartilhar um pouco
dessa troca que está acontecendo naturalmente também. E vocês que estão vendo, fiquem à vontade para também compartilhar e perguntar e comentar, né, que está vivo e como isso está ressoando para vocês. É isso aí. Deixa, Antes da gente no entrar no assunto para assunto valer, para deixa eu valer, só deixa eu só ver aqui, aqui, checar com checar com todo todo mundo mundo como está a como tá a imagem e imagem e som. som. Eu só Eu vi só aqui vi que aqui parece que o meu áudio está tá dando um eco, eco, está tá duplicado. duplicado. Mas parece Parece que que o o seu seu tá tá bom, bom. Mirro. Uhum. Deixa Deixa eu ver, eu mudei um parâmetro aqui, deixa eu ver, deixa eu checar com as pessoas se melhorou. Tem um pequeno delayzinho aqui, né? Entre eu mexer e a gente ver algum resultado, demora um pouco. Deixa eu ver. Avisem aí para mim, por favor, se ainda está duplicado o meu áudio. Deixa eu ver se agora melhorou de vez para a gente começar. Deixa eu ver de novo. Me avisem aí, por favor, se o áudio melhorou. Deixa eu ver. Eu acho que eu estava com realmente duas entradas aqui de áudio. Eu acho que estava duplicado. Então, só para a gente testar, meu áudio parece que está melhor. Mirro, fala um pouquinho aí só para a gente ver se o seu está tudo certinho também. Espero que o meu áudio também está claro. Legal. Acho que agora, então... Acho que agora ajustamos. Beleza, maravilha. Obrigado por me avisarem todos aí. Vi que aqui está o Roseli Freire, a Fernanda Corona, Roseli Freire, Luiz Carlos Ferreira, Neuza. Isso aí. Maria, valeu, obrigado, maravilha. Bom, agora vamos que vamos. O que a gente falou até aqui tinha sido um pouco uma introdução de como que a gente chegou nesse... Com que eu, mais do que o Mirro até, porque o Mirro já está nesse caminho aí há mais tempo, e a gente estava falando só que eu acabei conhecendo esse caminho da não dualidade mais ou menos em agosto de 2019 e conheci o Mirro porque ele organizou um evento com espiritualistas, pesquisadores de espiritualidade aqui no Brasil, um evento online que foi muito bacana, e aí eu acabei conhecendo o Mirro e a Yasmin e outras pessoas muito bacanas, a Vitis, a Tati Guedes, o Kalim, Ananda Quem? Ananda, Fernanda Biocchini, Nanda Belchini. ela e a Jadevi. Exato. Esse acho que era o time completo, né? Sim. E aí, desde então, eu comecei eu fui atrás do Mirro, achei o contato dele, mandei mensagem lá, falei assim, preciso conversar com você aí, esse assunto tem me interessado muito, vamos trocar aí. Aí, desde então, a gente tem se falado bastante. Sempre que eu vejo alguma coisa aqui interessante, eu falo, Mirro, o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Tal. E aí ficou pegando no pé do Mirro lá, alugando ele para trocar ideias sobre esses e outros temas. E aí aqui estamos nós, então, a gente estava trocando um pouco sobre mindfulness e não dualidade, e aí resolvemos, então, falar por que a gente não faz isso, então, numa live, compartilhando isso com as pessoas. Então, Mirro, queria te pedir para começar a dar um panorama geral sobre o que são essas duas coisas justamente, para depois a gente poder falar sobre intersecções,
essas coisas elas se juntam em algum ponto, elas têm oposições, como é que é? Mas acho que seria legal se você começasse dando uma definição breve, o que é mindfulness e o que é essa visão da não dualidade. Bem, você já está me dando pergunta para 1 hora, né? Para a gente finalizar com essa pergunta. Mas eu vou tentar ser bem sucinto, assim, trazendo a essência. E, claro, quando eu uso palavras, é muito importante dizer que as definições são limitadas, porque aquilo que a gente está tentando definir, quando a gente vivencia, quando a gente experiencia aquilo que as palavras apontam, é muito além de qualquer conceito, de qualquer ideia. Então, assim, eu vou tentar, com muito carinho, usar palavras de forma que não vão prender vocês e as nossas mentes, né? Que a gente pode usar conceitos para ir além dos conceitos, porque são tópicos que apontam para um lugar de além de conceitos. Por isso que é tão importante e interessante esses temas, porque a gente não vai ficar satisfeito se ficar só no nível de entendimento intelectual. Mas mesmo assim, vamos tentar, né, entender algumas coisas e aí a partir daí a gente pode ir aprofundando. Então, começando com não dualidade, porque isso foi primeiro na minha vida, né, como um surgimento de uma clareza que foi um gradual e ao mesmo tempo muito direto, né, porque a gente lida com paradoxos quando a gente lida com o tema da não dualidade o tempo todo. Então, a visão não dual sobre a vida, sobre a realidade, sobre nós mesmos, é uma visão que, como eu falei, vai além de conceito. Então, é um entendimento, uma realização de que a realidade não é aquilo que ela parece que é, né? E que nós não somos aquilo que a gente acha que é. Porque a gente vai crescendo, né, desde pequenos e aprendendo coisas, né? Vai recebendo condicionamento dos pais, da sociedade, da religião, dos mídias, etc., da escola. E aí a gente vai meio que carregando esses paradigmas, esses condicionamentos, até que a gente começa a questionar, né? E quando a gente começa a questionar, começa a nossa caminhada espiritual, caminhada de autoconhecimento. E nesse questionamento, a gente vai meio que indo nessa direção da não dualidade, porque mesmo dentro do caminho espiritual, a gente pode adquirir muitos condicionamentos e muitas ideias sobre o que nós somos, o que é a vida, o que é Deus, mas chega uma hora que a gente vai amadurecendo e aí a gente vai entender, mas espera aí, isso são apenas conceitos, apenas ideias. Mas o que é realidade de verdade? O que é essa essência da vida que a gente chama, né? O que nos une? O que é uma coisa que a gente não pode negar? E a gente vai, né, enxergando cada vez mais essa clareza de que nós não somos separados da vida, né? Aquilo que eu chamo de Deus, aquilo que eu chamo de realidade, e aquilo que eu chamo de eu, é uma coisa só. Né? Compartilha a mesma essência. E eu não vou tentar falar o que é essa essência, porque, de novo, a tentação é da mente pegar um conceito e falar, agora eu entendi o que eu sou, agora eu entendi o que é a realidade, agora eu sei o que Deus é. E tentar se agarrar nisso, sabe? Mas isso não é visão não dual. A visão não dual vai só usar o conceito para apontar para algo que é inefável, indefinível, né? E claro, se usam palavras para apontar para aquilo, né? Uma palavra que se usa é consciência, o ser consciência que somos. Outra palavra é o vazio. Outra palavra é o ser, né? Mas tudo isso é muito importante que a gente não se apega nessas ideias, né? E o caminho para a gente se conhecer essa realidade, para realmente a gente se encontrar nesse entendimento,
é um caminho que vem não apenas com uma teoria, mas com prática. Então, o caminho direto, né, tem caminho direto da não dualidade, do despertar da consciência para quem nós somos, é um caminho de autoinvestigação e também é um caminho de meditação. Né? Eu uso essas duas ferramentas, vamos dizer assim, práticas, como uma forma de me conectar e me relembrar daquilo que eu sou. Né? Então, essa realização da essência da realidade, que é a minha essência, é sinônima com essa visão não dual. Né? E mais uma coisa sobre não dualidade, por que a gente chama de não dualidade? Porque o que é não? Não dualidade é não dois. E o que são essas duas coisas que a não dualidade desconstrói? É essa divisão entre eu e o mundo, entre sujeito e objeto. Então, quando eu me defino como alguém vivenciando, experienciando essa vida, e a vida está fora de mim, está ao meu redor, então eu crio essa divisão. E isso a gente chama de ego. Esse senso de contração, de que eu sou aqui encapsulado dentro de um corpo, né, dentro de uma mente, e que eu sou aquele que observa, experiencia as coisas na vida, isso é uma construção mental que a gente chama de ego, né? E quando a gente desperta para a realidade não dual, é que a gente vê para além do ego. Eu percebo que, na verdade, essa divisão, essa separação entre eu e o mundo é ilusória. Ela parece que é real, mas, na verdade, é uma construção conceitual. Ok? Mirro, deixa eu só aproveitar isso que você disse, só para a gente aprofundar num ponto aí, porque eu, por muito tempo, eu acho que eu também fiquei com uma impressão errada, um entendimento errado dessa noção, que é a de que quando se tem essa percepção de que o que nós somos é alguém ou algo que está dentro da mente, que está dentro do corpo, que está dentro do mundo, como se fosse aquelas bonequinhas russas, um dentro do outro, assim. Quando a gente tem essa percepção de que isso não é o que a realidade de fato é, eu por muito tempo mantive uma ideia assim de que isso se desmancharia, né? Então até a gente teve uma conversa, né, que você me ajudou bastante nesse entendimento mais claro de que assim não é que enquanto fenômeno isso não existe, assim como um arco-íris, como a gente falou também, né? Quando a gente olha o arco-íris tá lá, ele se apresenta de uma certa forma. A questão é que ele não é aquilo que parece ser, né? Não é que existe uma faixa colorida de fato no céu. Então é mais ou menos por aí, é isso. Quando a gente percebe que existe uma concepção errada ou distorcida, não errada, mas um entendimento, uma percepção distorcida das coisas. Não é que essas coisas magicamente somem e deixam de existir, né? Porque eu acho que isso também leva a uma resistência de muita gente quando ouve isso assim de aniquilação do ego, né? Morrer antes de morrer, essas colocações que tentam também exemplificar um pouco do que pode ser algo parecido com esse processo de perceber com mais profundidade a realidade das coisas. Acho que essa noção de desaparecimento, de aniquilação, de as coisas vão deixar, o mundo como eu conheço vai deixar de existir, né? Isso acaba trazendo até uma resistência. E essa resistência é bem natural, porque a gente ainda
assim, quando a gente entra em contato com esses ensinamentos, assim, muitas vezes, não sempre, porque para algumas pessoas pode ser muito libertador e pode ser uma boa notícia. Nossa, eu não existo como eu separado. Maravilha, isso que eu queria saber. Mas tem algumas pessoas que escutam pela prisma do ego, e aí o ego meio que tem um instinto de sobreviver, tem um instinto de, não, eu estou aqui, eu preciso afirmar que eu existo, como assim? Eu sou uma ilusão, né? E aí a gente meio que fica apegado às ideias, e quando a gente escuta essas ideias de que é o morte do ego, a aniquilação, e o ego não existe, a gente fica com medo. E o medo é uma resposta natural, né, vamos dizer assim. Mas isso é por causa de um mau entendimento. A gente não entende ainda, no início especialmente, o que quer se dizer com essas ideias, com esses conceitos. E na medida que a gente vai vivenciando, experienciando aquilo que é apontado nesses ensinamentos, que a gente vai entender que, na verdade, isso é uma boa notícia. Não tem um porquê ter medo e resistência, né? Mas, assim, é para se esperar, que às vezes pode dar uma desorientação, pode ser um processo desconfortável. E eu posso dizer da minha própria experiência que é assim, o desfazer dos condicionamentos que a gente carrega por muitos anos não é algo muito agradável, não é só rosas e chocolate. É algo que, assim, demanda um certo grau de comprometimento com algo que é além do prazer e simplesmente conforto. Né? Porque se a gente quer a verdade, a gente precisa passar por bastante desconforto, às vezes. E você não sabe, cada um aqui que está escutando vai ter uma vivência diferente, única. Mas mesmo assim, tem alguns pontos em comuns. E com algum professor ou alguns professores e ensinamentos corretos e adequados, você vai poder meio que percorrer esse caminho e chegar nessa vivência que é libertadora e que vai te trazer mais felicidade e plenitude. É só atravessar, vamos dizer, a parte difícil da resistência, que para alguns pode ser muito grande e para outros pode ser bem leve. E cada um é diferente nesse sentido, né? Muito bom. Então, então eu acho que essa, em linhas gerais, só para a gente poder passar para o mindfulness, né? A questão da não dualidade, ela é uma visão que engloba, mas também vai além de uma noção de interconexão, né? Como a gente falou antes, assim, existem visões aí filosóficas e até científicas de que toda a realidade está interconectada. O ar que eu respiro, outra pessoa, outro ser vivo vai respirar daqui a pouco, né? Eu inspiro o oxigênio que uma planta gerou pelos processos dela e eu devolvo o gás carbônico que outro que vai acontecer, vai participar de outros processos, e os elementos que compõem meu corpo, outra época compuseram outras coisas, outras formas de vida, e o ciclo da água e tudo, e está tudo interconectado num grande sistema. Ok. Mas é para além disso. É uma questão muito mais da constituição da própria realidade. Né? Então, só para a gente pontuar aqui, porque fazer essa diferenciação, eu acho que engloba isso, toda essa manifestação daquilo que a gente conhece como o mundo, os outros, o nosso corpo, tal, tudo está interconectado, mas essa percepção, ela atravessa isso e vai para níveis mais profundos da existência, né? porque
Sim, a gente tem várias formas de olhar para a realidade. Em uma certa perspectiva, num certo olhar, a gente pode afirmar que sim, tudo é interconectado, né? E isso na ecologia, na física, na própria ciência mesmo, várias disciplinas científicas vão comprovar e mostrar isso. E na nossa própria experiência também. Isso já é um salto bem grande, né? Para muita gente, para eles reconhecer que tudo é interconectado, né? Entre ser, interbeing. Mas é interessante, como você falou, ir além, continuar aprofundando nesse entendimento, porque aquilo que a gente está falando tem consequências ainda maiores e mais profundas do que simplesmente da gente entender com o nosso intelecto de que tudo é interconectado. É um passo, mas é muito importante da gente entender, mas não é que só tudo é interconectado, mas tudo compartilha a mesma essência. Tudo é feito da mesma substância, né? E eu sou isso. E você é isso. E você que está escutando é isso. E você reconhece que você é essa consciência que está percebendo, e essa consciência que está percebendo através do seu olhar, está percebendo através desse olhar, e está percebendo através do olhar do Denis, e aí a gente vai compreendendo, né, de forma mais profunda o que nos une, né? Bacana. E aí, Eu acho que é até interessante perguntar para as pessoas, quem tá acompanhando a gente aqui, se já tinha tido um contato mais aprofundado com essa visão da não dualidade e até se isso já é, em que grau que isso está presente na sua experiência de vida, né? Se vocês puderem comentar com a gente aí, pode ser legal, assim, da gente ir sabendo como é que é isso para vocês. se é uma coisa nova, se é a primeira vez que você escuta isso, ou você já escutou, você já teve até experiência disso que a gente está falando, né? Sim. Eu acho E, isso Miho, muito. também é importante pontuar que isso não um conjunto de ideias, né? Isso é Sim. uma visão, mas que ela é passível de experimentação em primeira pessoa. Uhum. Sim. E por isso que eu falei, meditação e autoinvestigação são formas, ferramentas muito importantes para a gente vivenciar isso, não é só entender isso, né? E talvez esse pode ser um ponte para a gente entrar no tema do mindfulness, porque mindfulness pode ser um processo, uma forma também da gente acessar esse reconhecimento, né? Legal, então vamos falar um pouco sobre mindfulness. Hoje em dia, no Brasil e também em muitos países no Ocidente, quando se fala de mindfulness, as pessoas associam, tipo, o que se traduz como atenção plena ou consciência plena, né? Mas muitas pessoas associam como uma prática ou série de práticas que nos ajuda a diminuir a ansiedade, aumentar o nosso foco, melhorar a nossa memória, melhorar a nossa performance no trabalho, as nossas relações, por aí, né? No sentido de que melhorar a nossa forma de lidar com os nossos estados internos, mentais e emocionais. E isso, inegavelmente, é maravilhoso e muito importante para muitas pessoas. Se eles alcançam esses resultados, já é muita coisa, né? Especialmente dentro do contexto de crise mental e doenças mentais que a gente vive, né? Tanta depressão, tanta ansiedade crônica, ataque de pânico e, enfim, é muito triste, né? Ver essa realidade assim aumentando. Então, o mindfulness vem como um socorro para as pessoas que precisam estabilizar a sua mente, né? Sair desse lugar que é por perto da loucura mental mesmo, né? Mas
aí não acaba, porque isso é só a camada superficial, né? Porque mindfulness ele tem origem no budismo, nos ensinamentos do Buda, Gautama, né? Do Buda. E esses ensinamentos eles carregam o potencial de liberação, de iluminação ou despertar. Então, na sua essência, o mindfulness não é diferente da essência da não dualidade. Quando a gente vive mindfulness, a gente vive não dualidade, né? Então, assim, na superficialidade parecem duas coisas bem diferentes. Mas quando a gente vai aprofundando, a gente vai ver que eles se encontram, né? E aí vamos falar um pouco mais sobre mindfulness para a gente entender como que isso se encontra com a não dualidade, né? Quando você adentra no mindfulness, no início, né, para um iniciante, você vai aprender ferramentas de focar a sua mente. Usar âncoras de atenção para estabilizar a atenção. Por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos de práticas de mindfulness. Usar a respiração como uma âncora, ou a própria sensação do corpo. Quando você caminha, focando a atenção na sensação dos pés tocando o chão. Prestar atenção dos sons que estão aqui presentes, né? Só dando alguns exemplos, ou focar num objeto visualmente, estabilizar a atenção lá. Quando a gente faz isso, a gente cria um contraste entre um estado focado, ancorado, e o nosso estado habitual, que é um estado de identificação com os nossos pensamentos, né? A maioria das pessoas vive um estado padrão de identificação com pensamentos e identificação com narrativa sobre si mesmo, né? Narrativa que se refere à minha pessoa. E esse é o estado padrão, que é, na verdade, um estado bem insatisfatório. A gente vive bastante frustração e insatisfação na vida dentro desse estado que é automático, inconsciente, condicionado. A gente pensa sobre os meus problemas, o que eu tenho que resolver, o que deveria acontecer, o que o outro falou, o que eu tenho que fazer para prevenir esse problema, para solucionar aquilo, o que pode dar de errado, o que deu de errado e poderia ser diferente. Por que que a minha vida, por que que a minha vida não é tão boa quanto a daquela pessoa que eu estou vendo aqui no Instagram? Por que que eu ainda não consegui tudo aquilo que eu quero conseguir? Isso. E aí você vai criando uma tensão entre aquilo que você está vivendo e aquilo que você quer ou não quer viver, né? E essa tensão é essa tensão entre o momento presente e a minha projeção sobre como que o momento presente deveria ser. Tudo misturado com essa narrativa sobre mim mesmo, né? Quem eu sou em relação a tudo isso. Então esse é o padrão, né? O nosso estado habitual. E quando a gente pratica mindfulness, a gente meio que sai desse transe. Pode ser por alguns minutos, mas esses alguns minutos que você vai fazer isso, que você vai focar, por exemplo, a atenção na sua respiração, repousar nessa sensação interna, você meio que descansa desse estado habitual. Você sai dele. Isso cria esse contraste, né? E você vai conhecer outras formas de perceber o mundo, você vai praticar a sua capacidade de estar mais presente, de prestar atenção em alguma coisa que não é pensamento. Isso vai te meio que te dar um alívio. E sim, vai diminuir a ansiedade, vai melhorar a memória, vai aumentar foco. Mas assim, dentro do processo de autoconhecimento também é uma base, é uma preparação para a gente poder ir mais fundo. Porque, assim, vamos dizer, eu gosto de falar sobre duas formas de felicidade, né? Duas camadas de felicidade. Uma felicidade é condicional, relativa. Ela depende de conforto físico, saúde, relações, estado financeiro,
profissão que você tem, qual bairro que você mora, sabe? O que você vive no dia a dia. É importante da gente tentar melhorar essas condições e circunstâncias na vida. Isso é bacana, é muito positivo. Mas isso é uma camada da felicidade. Outra, mais profunda, que é a felicidade genuína, a felicidade incondicional. Que é a felicidade que vem através desse reconhecimento de quem sou eu e minha conexão com a vida e com a minha essência, né? Então, esse é a felicidade que vem através do nosso despertar. Então, assim, o mindfulness nos ajuda nas duas coisas. Em primeiro lugar, nos ajuda a melhorar a qualidade da nossa vida, das nossas relações. Por quê? Porque a gente vive tudo através da nossa mente. E quando a mente está confusa, a mente está, vamos dizer assim, não saudável, não equilibrada, a gente, tudo esse desequilíbrio vai se refletir em tudo que a gente vive, em tudo que a gente faz, não é? Mas quando a gente estabiliza a nossa mente e traz mais equilíbrio, mais presença, mais foco, isso vai automaticamente entrar e refletir e afetar os nossos aspectos da vida, as esferas que a gente habita, né? Então, a nossa performance na profissão vai melhorar, as nossas relações vão... Você vai ficar menos reativo, você vai saber como lidar melhor com situação difícil na família, com os amigos, com parceiros. A relação com o corpo, com a alimentação, né? Esse hábito de a gente comer rápido e qualquer coisa e comer emocionalmente. Quando a gente desenvolve uma consciência plena, a gente vai poder ter mais escolha naquilo que a gente coloca dentro do corpo, como alimentação, né? Isso é uma forma, né, da gente pensar sobre a alimentação. Tem alimentação física, mas tem alimentação também mais sutil. Quais são as escolhas que a gente faz quando a gente recebe notícias? O que você está lendo? O que você está assistindo? O que você está vendo? Com quem você está conversando? Como você está usando rede social, sabe? Quando a gente está aumentando a nossa presença e nosso estado de consciência plena, a gente vai ter mais escolhas sobre todas essas esferas, né? Mirro, para complementar isso que você disse, só, desculpa te interromper aí, mas eu acho que é bem importante lembrar isso, que o mindfulness, ele vem do budismo. Ele é um pedacinho ali, um fragmento do conhecimento todo do budismo, que acabou sendo sistematizado aqui no Ocidente e divulgado como um método, né, um passo a passo ali, enfim, e que acabou até se popularizando aí tanto academicamente quanto no mundo corporativo e tal. Mas essa essência do budismo, ela é muito bacana. E eu gosto muito dessa visão de que ela... O budismo ali é um termo, o equivalente, né, ao mindfulness no original lá, esse sentido... agora acho que voltou. Sati tem esse sentido de reunir, recolectar, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, o que é o nosso estado quando a gente não está praticando Sati ou Mindfulness? É um estado fragmentado. Então, eu acho que isso, né, como você dizia, a gente come rápido, sem prestar atenção no que está comendo, pensando no que já vai fazer depois, pensando no que não fez antes, aquela conversa que vai ter com tal pessoa. Isso é uma fragmentação da nossa atenção, fragmentação da nossa
manifestação, né? Então, quando a gente faz essa prática ou tenta trazer essa outra referência dessa forma diferente de existir, de se manifestar, é uma forma mais unificada. É uma forma em que a gente não está tão disperso, a gente não está dividindo o nosso foco em muitas coisas. Isso. Então, só queria trazer essa noção, que eu gosto bastante dessa noção da gente no dia a dia estar fragmentado, né? E essa prática é uma prática que traz a gente para uma percepção mais inteira de quem a gente é. Isso. E a gente começa a prestar atenção naquilo que realmente importa. E não, a gente não vai, de forma inconsciente, colocando nossa atenção em coisas que drenam a nossa energia e, na verdade, não fazem diferença na nossa vida. Né? Quantas vezes, quando a nossa mente não está focada, a gente tem uma sensação no final do dia que, nossa, onde foi esse dia? O que eu fiz? Eu perdi o meu tempo com tanta coisa desnecessária, que às vezes vai em conflitos, ou às vezes vai em escolhas de uso do nosso tempo, né? Então, é muito importante a gente poder gerenciar isso de forma melhor, né? Isso vem com essa autoobservação, com curiosidade e sem julgamento. Isso é uma definição no Mindfulness também. É um estado direto de atenção plena, que é curiosa, aberta e ao mesmo tempo é sem julgamento. Porque o que acontece é que muitas vezes a mente ela fica assim nessa reatividade, ela busca prazer e evita dor, né? Prefere sempre conforto do que desconforto. Como a gente pode então ir além e cultivar uma equanimidade maior? Como a gente pode encarar os desconfortos na vida sem reagir, sem resistir? E também sentir os prazeres, mas sem tentar se apegar naquilo. E aí, nesse sentido, a gente pode se livrar dessa reatividade da mente e viver a vida na sua plenitude, em todo o seu espectro, sem julgar rapidamente. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso eu quero, isso não quero, né? E essa é a felicidade mais profunda, porque a felicidade superficial é sempre alguma coisa atrás de alguma coisa prazerosa e agradável, e evitando a dor. E quando a gente se abre para vivenciar todo o espectro da vida, a gente pode perceber que mesmo dentro do desconforto, existe uma liberdade, existe um espaço interno que eu posso acolher, eu posso me sentir livre e em paz com desconforto. Eu posso estar tranquilo, eu posso estar alegre mesmo dentro da tristeza. Então, essa é a forma muito boa da gente combater estados depressivos e ansiosos, porque a gente não busca outros estados, outras coisas que não são aquilo que está apresentado aqui agora em cada momento. E entendendo também, porque quando a gente realmente pratica mindfulness, a gente vai entender a natureza impermanente da nossa mente e de todos os fenômenos, né? Que o problema é quando a gente acha que as coisas duram. As coisas boas têm que durar e a gente reclama quando as coisas ruins que a gente não gosta, a gente acha que vai perpetuar também no tempo e espaço. Mas a gente sabendo que tudo passa, tudo muda o tempo todo. É tão banal, por um lado, é tão claro, é tão óbvio, mas assim, a gente esquece o óbvio, esse que é o problema, eu acho. A gente esquece do mais óbvio, que é tudo muda. E aquilo que você está sofrendo agora, hoje, vai passar mais rápido do que você imagina, né? E tem a nossa mente também projeta muita coisa de forma muito errônea, assim. A gente acha que se isso acontecesse, vai ser muito ruim. E a gente cria uma catastrofização, não sei se existe essa palavra, mas
É o pensamento catastrófico, né? Tipo, não, isso não pode acontecer. Mas se você realmente praticar essa consciência plena, mesmo se alguma coisa que você acha que é ruim acontecer, você vai criar uma resiliência, você vai passar por isso de forma muito mais leve do que você possa imaginar. E também perceber que... Uhum. Fala. E também perceber que mesmo quando você está esperando que alguma coisa boa vai chegar e você quer essa viagem ou esse evento, esse salário, você quer muito isso, e quando isso chega nas tuas mãos, você vai ver que, na verdade, não é tão grande, né? É o que é, mas, assim, a sua felicidade não precisa depender de eventos esporádicos e temporários, né? Você pode permanecer num estado de contentamento que não é tão frágil, que não depende de todos esses fenômenos que passam. Acho que é importante a gente colocar. Bom, primeiro um comentário que, assim, essa catastrofização que você falou, acho que é uma coisa que, em parte, a gente. Isso varia de pessoa para pessoa, e em parte a gente aprende isso, né? Porque a gente está exposto o tempo todo a um bombardeio de notícias ruins e aí a gente sabe que a notícia ruim dá mais ibope do que a notícia boa, né? Então, isso é explorado mesmo, assim, a gente acaba aprendendo a olhar como a gente já tem esse olhar fragmentado e desse ponto de vista de um serzinho frágil, né? O nosso corpo, poxa, se a gente pensar por esse viés, né? Eu sou um serzinho aqui frágil diante de um mundo tão vasto, tão grande, tão perigoso, né, tão cheio de ameaças, tal, essa coisa desse medo, ela é intensificada. Eu vivia muito dentro disso, assim, tentando controlar tudo pela mente, tentando pensar em todos os cenários possíveis antes de uma coisa acontecer para conseguir prever o que ia acontecer e fazer a coisa dar certo, né? Acho que eu tô um tanto melhor hoje, acho que ainda tenho um vício assim de que em determinados momentos, principalmente quando eu tô na loucura do dia a dia assim e fragmento, né? Não tô tão atento a esse jeito de olhar. Essa reatividade acontece espontaneamente, assim, muito rápido. E quando eu vejo, eu já tô nesse lugar de novo, assim, de medo do que pode acontecer, como é que eu vou fazer, mas e se acontecer isso, mas e se acontecer aquilo, se acontecer isso eu faço isso, se acontecer aquilo outro eu faço aquele outro, tal. Então, para também trazer que essa prática do mindfulness, ela rompe com esses padrões, né? Ela rompe com esses padrões e faz a gente fazer uma coisa que eu acho que é um pouco chavão, a gente ouve muito isso também, mas também é difícil da gente internalizar e vivenciar o que isso realmente quer dizer, que é viver o aqui e agora. É viver com presença, né? Eu acho que quando a gente mergulha nisso mesmo, no que é isso mesmo, viver o aqui e agora, é uma coisa muito inesperada, eu acho. Para mim, pelo menos, tem sido assim uma percepção, uma mudança muito muito radical do que eu costumava entender que era o funcionamento das coisas, né? E aí, Miho, eu queria te perguntar uma coisa para conectar de novo essas duas pontas, né? O mindfulness com a não dualidade. Algumas práticas, como você falou, né? Quando a gente começa, e eu acho que isso é ótimo, porque é realmente um passo a passo gradual para a gente sair dessa doideira do modo comum de viver, que é pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo, tentando controlar os cenários e tudo mais. A gente começa com práticas que são dualistas ou duais no sentido de que eu estou prestando atenção em um objeto.
Então, tem o sujeito, tem o objeto e tem o ato ali de observar. Agora, a gente pode, na prática de mindfulness, focar em um objeto, focar bem ali, tentar concentrar toda a nossa atenção em um objeto, seja ele qual for, a respiração, o corpo, a sensação e tal. Ou a gente pode, de um jeito meio estranho, focar a nossa mente em todos os objetos. É uma abertura para tudo o que está acontecendo. Então, acho que essa noção de atenção plena, né, ela pode ser a atenção plena em uma coisa ou a atenção plena em tudo o que está se mostrando para a gente momento a momento. Uhum. Você acha que essas coisas que, por um lado, falando assim, elas parecem ser extremos, né? Então, assim, por um lado eu vou para o foco total, por outro lado eu vou para a abertura total, assim. Queria que você comentasse se você acha que essas coisas que, num primeiro momento, parecem dois pontos extremos em uma linha, se elas se conectam num círculo e se os dois caminhos, eles podem também levar à não dualidade. Bom, então vamos lá. Eu acho que esses são aspectos um pouco mais sutis, mas é bom investigar isso, né? Porque é importante. Assim, a gente tem várias formas de a gente usar a nossa atenção. E uma das formas é focar a atenção num objeto, né? Como você falou, por exemplo, respiração. Pode ser qualquer objeto. Ou vamos usar um exemplo que aí todos nós podemos fazer esse exercício enquanto a gente está falando. Enquanto você está escutando, pode focar a sua atenção em alguma coisa que você está vendo na sua frente. Pode ser mesmo na tela que você está vendo, algum objeto na sala onde você está. E quando você está vendo, eu, por exemplo, estou focando na câmera aqui. Estou vendo a câmera. E agora você pode meio que desfocar e incluir no seu campo de visão todo o contexto, toda a visão periférica, continuando olhando para o objeto que você está olhando, mas incluindo a visão periférica também, que é mais global, né? Então, agora podemos voltar para a conversa aqui, podem olhar para a gente. O que eu fiz aqui? Eu usei a atenção de duas formas diferentes. Uma é mais focado mesmo, você olha para o objeto. Você vê o objeto, você vê ao redor também. Mas o foco é ali. Quando eu falei, vamos desfocar, vamos olhar para o contexto, você continua vendo o objeto, mas você também, a atenção se abre para outra percepção, né, mais global. Então, um pouco daquilo que o Denis falou. São dois usos da nossa atenção. As duas formas são práticas de mindfulness. Agora, onde a não dualidade entra? A não dualidade entra quando a gente reconhece, quando a gente investiga. Mas ok, eu estou vendo o objeto da minha atenção, eu estou vendo de forma mais desfocada também, uma coisa mais global, estou vendo tudo aqui. Pode incluir até visão e sons ao mesmo tempo, visão, sons e o corpo ao mesmo tempo. Pode tentar incluir tudo que você percebe. Tudo que você percebe está dentro do espaço da mente, né? Mas a chave aqui mas tem alguém percebendo tudo isso? Aí entra a auto-investigação. Tem alguém que está percebendo, separado daquilo que é percebido? Porque a gente acha que tem, né, normalmente. Mas quando a gente procura esse alguém, você acha alguém. Essa investigação é a chave para a realização não dual. Então, você pode praticar mindfulness pensando que você é alguém observando esse objeto ou aquele objeto. Ou você pode praticar mindfulness sabendo que não tem alguém separado do objeto. Alguém observando o objeto.
Porque quando a gente procura por esse alguém que está observando, que está pensando, que está vendo, que está sentindo, a gente não acha ninguém. Não tem alguma coisa aí dentro da mente, dentro do corpo, que é separado daquilo que está sendo visto. Mesmo agora, você vendo, você escutando, existe alguém, se você procurar por esse alguém que está escutando e está vendo, você encontra alguém? Então, isso eu acho que é bem legal da gente explorar, porque a nossa. Aí a gente está começando a tocar naquele ponto que as defesas do ego podem pular gritando agora na nossa cabeça aqui, falando, não, calma, tem eu tô aqui, né? O Denis tá aqui. É o Denis que tá aqui. Então, o que eu tô querendo dizer é, quando a gente se faz essa pergunta, quando você faz essa pergunta para mim, para as pessoas que estão vendo, podem vir respostas. Uhum. Tentativas de respostas. A mente pode vir e colocar assim, eu tô vendo. A questão é e que... agora Uhum. Fala. Exatamente. E aí a mindfulness é a nossa capacidade da gente perceber que vem um pensamento. Ah, é Denis que está vendo. E ver isso como um pensamento, como mais um fenômeno, como mais um objeto dentro da percepção, né? Porque o ego, que parece que existe, ele só existe através de conceitos, através de construções mentais. Então, esse eu sou Miho, eu sou Denis, eu sou, né? O seu nome, eu sou esse gênero, eu sou essa história aí, né? Com essas qualidades, essas preferências. Tudo isso são narrativas em formas de pensamento. E quando eu pergunto, mas o que está percebendo isso? Mesmo o que está percebendo os pensamentos que estão vindo? Né? O pensamento eu sou alguém. O que está percebendo esse pensamento? É outro pensamento? Ou não? Né? Existe alguma coisa aqui, porque a gente está conversando, tem uma experiência, isso é inegável. Existe uma experiência aqui. Mas existe alguém que está experienciando, separado da experiência? Essa é a questão aqui. Então, uma coisa a gente não pode negar, que existe experiência. Ou observando a respiração. Existe a experiência, a sensação da respiração acontecendo. Isso é inegável. Agora, existe alguém que está respirando separado da respiração? Então, assim, quando a gente investiga, a gente vê, e aí vem o pensamento, sim, eu estou respirando. Isso é só um pensamento, mas o que está vendo esse pensamento? E aquilo que está vendo o pensamento é separado do pensamento? É uma entidade, uma coisa aí que está pensando? E mesmo se surgir alguma sensação, isso também está sendo visto. Então, qualquer coisa que você pode falar que é eu, é algo que você também percebe. Mas o que está percebendo tudo isso? Né? E a gente chega nesse lugar de não tem ninguém. Eu estou aqui, mas eu não sei quem eu sou, não é? E isso é libertador. Isso é libertador quando realmente a gente se abre para esse reconhecimento, né? E então mindfulness ele pode nos ajudar como uma forma de estabilizar a mente para a gente poder então inverter o olhar. Vamos dizer assim, a mente está toda dispersa. Você chega de trabalho cansado, tem que fazer o jantar, tem que lavar a louça, tem que fazer isso e aquilo. Ok, né? Chega um momento que você consegue sentar um pouquinho. Mas assim, está aí, a mente está dispersa, cansada. Então, respirando algumas vezes com consciência, sentindo o corpo. Aí, daqui a 10 minutos, 15 minutos, você começa a sentir, opa, eu tô aqui, a minha mente está mais focada, mais presente. Agora sim, eu posso perguntar, mas quem que está observando isso, esse cansaço? Quem que está sentindo o corpo? Quem que está observando isso, percebendo a fome que está aqui?
Aí você pode investigar, né? Nesse sentido, mindfulness pode ser visto como uma preparação e, ao mesmo tempo, é o destino também, porque mindfulness, na sua essência, é esse estado natural de não divisão, né? Nós somos essa consciência não dividida. Eu sou essa consciência dentro do qual tudo é percebido, né? Todas as sensações, todos os sons, toda a visão, toda a percepção, todo pensamento, sentimento, tudo é percebido dentro desse campo consciente, não separado, né? Nada é separado do nada, tudo é uma coisa só. Essa percepção aqui, imediata. E você se reconhecendo como isso. Eu sou isso. Não tem duas coisas aqui. Isso é estado natural do mindfulness, que não precisa de esforço, porque consciência, ela é consciente naturalmente. Uma coisa que você não consegue é não estar consciente. Uma coisa que você não consegue é não ter experiência. Porque você é a experiência, você é consciência. Então, consciência é consciente. Não tem como não ser consciente. Ela pode estar consciente de coisas diferentes, mas tudo está acontecendo dentro dela. Então, assim. E agora né, a linguagem é tricky, porque a gente pode pensar que consciência é uma coisa, mas não. Consciência é tudo. Ela é substância de tudo. E você é isso, né? E, enfim, eu acho que deu para, né, apontar para aquilo que a gente está querendo trazer, que mindfulness, na sua essência, é não dualidade na sua essência. Só que mindfulness como prática pode nos ajudar a chegar nesse reconhecimento não dual. Você não precisa de praticar mindfulness para chegar nesse reconhecimento, mas pode ajudar, né? E não só ajudar a chegar no reconhecimento, mas também ajudar em estabelecer dentro desse reconhecimento. Porque uma coisa da gente ver, uau, eu percebi, eu não sou uma pessoa separada daquilo que eu estou percebendo. Eu não sou o meu ego. Beleza, você viu isso. Mas próxima vez que você conversa com sua família ou está no trabalho, você lembra disso? Você vive a partir desse reconhecimento ou esquece rapidamente? Então, e aí é bom ter algumas práticas para a gente meio que relembrar, voltar de novo e de novo, todo dia, em vários momentos por dia, de forma formal e de forma informal, a gente voltar para essa lembrança. Uau, eu sou esse espaço. Eu não sou dividido. Eu não estou aqui separado do mundo, das coisas. Eu não sou uma coisa também, né? E não lembrar só de forma intelectual, mas lembrar e sentir, perceber, sabe? Uma experiência na sua totalidade. Então, mindfulness vem para isso, para estabilizar a nossa atenção, a nossa mente, para poder investigar, para poder relembrar, reconhecer de novo e de novo, até que isso se torne natural. E chega um momento que isso se torna tão natural, é quando quase não precisa de nenhum esforço, é só lembrar. Tipo, oh, você está sofrendo? Por que está sofrendo? Por quê? Qual o tipo de pensamento que está correndo aí, na programinha? Por que está acontecendo? Entender? E aí voltar a atenção para o corpo, aí investigar, aí descansar como consciência. Isso é uma visão que eu estou trazendo, né, Denis? Se quiser compartilhar a sua experiência também. E, de novo, não somos donos da verdade, é para testar, para experimentar e para confirmar na sua experiência se isso é verdade para você. Isso é o mais importante do que simplesmente acreditar na gente, né? Sim, com certeza. Eu queria perguntar para quem está assistindo a gente aqui se tem alguma pergunta, se alguma coisa ficou obscura, gostaria de algum esclarecimento, algum aprofundamento nisso.
E também queria pedir para vocês compartilharem um pouco qual que é a experiência de vocês, né? Então, assim, quem já pratica alguma técnica de mindfulness ou quem já passou pelo programa lá, o mais tradicionalzinho lá do Kabat-Zinn, de 8 semanas, por exemplo, que é o formato que acho que ficou mais conhecido, porque tem um monte de livro e foi estudado cientificamente, enfim, foi para as empresas e tudo mais. E também quem já passeou aí ou já se estabeleceu nessa experiência não dual, de fazer essa investigação, de perceber que eu acho que aquele Swami Sarvapriyananda, aquele cara do New York Vedanta Center, que uma palestra dele outro dia eu vi ele falar assim: se você percebe algo, então obviamente você não é aquele algo. Você percebe a caneta. Eu percebo a caneta. Então a caneta é uma coisa porque eu estou percebendo a caneta. Então eu não sou a caneta. E aí essa investigação que você fez, né, Miho? Que normalmente nessa vida com essa agitação toda, essa fragmentação toda, é fácil da gente se identificar com os pensamentos, com os conceitos, com as situações, com as posses, com os status, com os papéis sociais, tudo isso, né? Mas esse lembrete eu acho que é bacana, assim, né? Mas espera aí, isso é uma coisa que eu percebo? Se eu percebo essa coisa, então eu não posso ser essa coisa. Eu sou algo que antecede essa coisa, né? Que é diferente dessa coisa. Depois a gente pode até começar a investigar por outros caminhos e apontar por outros isso lados. É um passo, eu acho importante dizer isso, porque né, pode dar uma pequena confusão aqui. É um passo didático, vamos dizer assim, quando a gente fala aí, o próprio Sarvapriyananda fala disso, né? Que é um passo provisório quando a gente fala eu não sou isso, não sou aquilo, porque eu observo isso e eu observo aquilo, né? Mas quando a gente investiga mais profundamente, você vê que não existe essa separação. Então, assim, eu não sou exclusivamente uma coisa. Eu não sou esse objeto, eu não sou esse pensamento, mas ao mesmo tempo, tudo isso que eu estou vendo não é separado de mim, porque não tem alguém separado vendo essas coisas. Então, eu sou, por um outro lado, eu sou tudo isso, mas eu não sou uma coisa específica. Né? Então, assim, eu sou a totalidade da percepção, da experiência, mas eu não sou alguma coisa dentro dessa totalidade. Esse aqui é o erro. Eu acho que eu sou uma pessoa dentro da totalidade da experiência. E não, eu sou a totalidade. Eu não sou separado do nada. E o que você está apontando é eu não sou alguma coisa específica, mas ao mesmo tempo eu não sou separado. É isso. Só para entender que essa dualidade que se gera é didática, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, só para a gente descolar um pouquinho dessa identificação, né? Com os objetos. Não, importantíssimo, porque isso é super importante que você está falando, Miho, porque é isso, né? O pessoal, acho que também no meio budista eles têm um termo bem legal que é skillful means, né? Isso é só um jeito habilidoso, uma forma, quase que um truque, assim, para a gente dar um passo. Então, acho que o primeiro passo pode ser bem útil, né? De falar, tá, então peraí, eu não sou essa vítima, eu não sou esse personagem que está aqui com essa narrativa toda de passado, com essa expectativa toda de futuro. Eu sou algo que percebe isso. E aí até o Rupert Spira fala de um jeito muito legal, né? Que assim, primeiro as coisas aparecem para a consciência, né? Como processo didático de aprendizagem, não necessariamente que as coisas seguem essa sequência, né? Mas
uma primeira coisa, quando a gente sai desse feitiço, desse encanto de que a gente essa identidade que a gente constrói a partir de várias coisas, nome, genealogia, nacionalidade, profissão, enfim. Quando a gente acorda para essa percepção de que isto é uma construção conceitual, então as coisas passam a aparecer para a consciência. E eu concordo plenamente com você que isso é importantíssimo de reforçar, que é só um passo, porque eu vejo por mim que eu fiquei muito tempo fixado nesta posição da testemunha silenciosa, a testemunha que observa todo o resto, né? Eu fiquei muito preso nisso e acho que também por um entendimento equivocado meu do Advaita Vedanta, que dá muita ênfase nessa prática. Né? Aí o Rupert fala, no segundo estágio, aí, num aprofundamento dessa percepção, as coisas aparecem na consciência. Antes era para a consciência, agora é na consciência. E depois elas aparecem como consciência. Né? Então, acho que to, in e as, né? Para usar as preposições que ele usa, os advérbios que ele usa em inglês. Mas acho que é bem isso que você falou, assim, se não ainda é dual, né? Se não ainda é dual, ainda é um alguém aqui, um observador, um agente realizando alguma ação em relação a algum objeto. Acho importantíssimo mesmo essa colocação. É muito interessante. E aí a gente pode meio que mudar o filtro, né? E perceber, eu posso perceber assim. E eu posso também perceber que tudo aparece para mim, consciência. Eu posso perceber também que tudo aparece em mim, consciência. Por exemplo, você está dentro desse quarto ou esse quarto está dentro de você? Se você se perceber como consciência, você vai perceber, não, esse quarto está dentro de mim. Né? E se você investiga um pouco mais profundamente, mas eu e o quarto somos duas coisas diferentes? Ou esse quarto é feito de consciência? Ele é a própria consciência. Essa manifestação percebida aqui, ela só é possível se tudo for uma coisa só, porque é uma coisa um pouco árida da gente também pensar intelectualmente, porque começa a ir para uma coisa de ficar criando mais e mais conceitos o tempo inteiro para tentar entender, né? Mas acho que isso que você falou, assim, primeiro, isso tudo aqui aparece direta mesmo. Por uma investigação da experiência direta. Então, se eu percebo tudo isso, então tudo isso está dentro da consciência. O Adyashanti fala, né? Isso aqui a gente está olhando a mente por dentro. Quando a gente olha assim, o que eu estou olhando é a minha mente por dentro. É a interpretação que até vi outro dia umas coisas. As coisas não têm uma cor, né? Assim, eu falo, essa caneta é azul, né? Isso aqui é a leitura que a gente faz das coisas. Mas esse fenômeno ele acontece unificado o tempo inteiro. Por isso é não dual, né? É o percebedor, o perceber e o percebido são um único acontecimento. É tudo ao mesmo tempo, exatamente. É tudo ao mesmo tempo. É a não dualidade. Isso. Então, assim, essa é a liberação, esse é o despertar, sair do Matrix, do condicionamento humano. E essa visão, quando a gente realmente assim vê, e quando a gente se estabelecer nessa clareza, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar de valor, assim, primeiro a gente vai se sentir mais conectado com a nossa experiência, tudo se torna íntimo. E nada tem uma importância muito grande, especial. Porque você percebe que tudo muda e tudo é fenômeno de consciência.
Então, assim, essa também termo, a vacuidade, né? Tudo é vazio. Tudo é vazio não no sentido de que falta alguma coisa, mas tudo é vazio no sentido de vazio de substância, daquela substância que a gente projeta nas coisas. Tudo é consciência, nesse sentido que é vazio. Tudo é efêmero, tudo é leve, transparente, vibrante, tudo é energia, mas não é aquela coisa concreta que tem uma, sabe, substância que não muda. A gente projeta concretude nas coisas, inclusive em nós mesmos, mas as coisas são muito mais fluidas do que a gente possa imaginar, muito mais efêmeras. Então isso nos liberta para a gente fluir e ser leve na vida, né? Não ficar nessa coisa pesada assim e densa, uma percepção mais transparente. Isso traz muita paz, essa forma de ver, né? E demanda uma dedicação à verdade. Não não é simplesmente como a gente falou, né? Para a gente chegar nessa clareza, às vezes tem que passar por alguns desconfortos, deixar aquilo que precisa morrer, morrer mesmo. Esse esforço ele tem a ver com a gente conseguir se descondicionar de algumas coisas, né? Uhum. Então, para algumas pessoas pode ser bem simples, pessoas que têm uma plasticidade mental maior, assim, conseguem se adaptar ao novo rapidamente. Dá para ser razoavelmente, não precisar tanto esforço, né? Acho que esse esforço da prática, da repetição, assim, ela é para criar um condicionamento mais saudável, né? Um olhar mais saudável que substitua um hábito que não é tão bom. Na medida que você vai aprofundando, que a gente vai aprofundando nesse entendimento, nessa percepção, você vai ver que naturalmente somos isso. Não precisa de nenhum esforço para ser essa consciência, claramente. Mas quando a gente está dentro do condicionamento, identificado com as narrativas, com as crenças, às vezes parece que precisamos de um certo esforço para desfazer todas essas camadas. Então, no início é importante assumir que sim, às vezes tem que praticar, tem que dedicar um tempo, mas não é um peso, não precisa ser uma coisa difícil. Naturalmente, se você sente uma ressonância daquilo que a gente está falando, se você sente que o teu coração está se abrindo, que faz sentido para você, naturalmente a sua atenção vai para esse lugar. Você vai escutando o professor, você vai refletindo sobre isso, meditando, contemplando, encontrando formas de aprofundar. É só continuar, é só confiar nesse impulso, porque todos nós temos esse impulso, esse instinto espiritual, né? Se a gente estava falando sobre isso, mas esse instinto espiritual natural para despertar. É só se conectar com isso, com esse chamado interno, sim. Muito bom. Mirro, olha, o Luiz Carlos Ferreira disse aqui, é muita informação. É necessário um tempo para que eu possa digerir tudo. As dicas desses passos provisórios, como pensar na respiração, etc., já ajudam bastante. Uhum. Se você acha que é muita informação, Carlos, e obrigado pelo seu feedback aqui. Vai passo por passo, né? Assim, pega aquilo que faz sentido para você, pode deixar de lado aquilo que ainda está muito intelectual, abstrato, não está claro, mas as coisas vão se esclarecendo com o tempo, sabe? Você vai confirmando isso na sua experiência. Mas é importante da gente, porque a gente está falando para o público que tem pessoas que já estão acostumadas em falar, né, com essa linguagem, e tem pessoas mais, né, iniciantes nesse caminho. Então, assim, é importante que cada um se sente à vontade de pegar aquilo que é de valor para você e deixar fluir o resto, que o resto vai se encaixando com o tempo.
E a Roseli falou aqui também, acho que o que ajuda muito a manter a serenidade, a manter a mente na percepção, é manter a mente na percepção de que tudo mudará, que depois de um momento ruim virá outro, então vamos ter paciência com o momento presente. Essa acho que é a síntese da impermanência, né? Isso. Ter paciência com o momento presente, porque o momento presente é o único momento que existe. Então, assim, a gente nem pode pular disso. Como um amigo falou, um amigo yogi falou, a gente está preso no momento presente, a gente não tem escolha. Eu falo que a gente está liberto dentro do momento presente. A gente acha que a gente vive no passado ou futuro, mas isso é só pensamentos. O pensamento que surge no presente. E esse momento presente não é diferente da nossa consciência, da nossa essência. É a mesma coisa. Esse, para comentar, trazer essa perspectiva da experiência, né? Para mim, eu tenho tido uma mudança na percepção muito curiosa, assim, que eu tinha uma percepção de que é como se existisse uma linha do tempo e que eu estivesse atravessando essa linha, ou que eu estivesse aqui e a linha estivesse me atravessando, né? O que é futuro vem, passa por mim e vira passado. O que é futuro vem, passa por mim e vira passado. E hoje eu tenho uma sensação muito mais nítida. Eu ainda não tenho a sensação de que é esse ponto adimensional, assim, mas essa linha do tempo, ela é só um pouquinho ali para frente e um pouquinho aqui para trás. Ela encurtou muito, assim, acho que tinha um peso dentro de mim, assim, de carregar um passado longínquo e um futuro distante ali, de expectativas e necessidade de controle e tudo tal, e o passado, né, de lembranças, de mágoas, de ressentimentos e coisas, e às vezes também de saudades e lembranças, memórias de coisas boas ali, não que a memória deixe de existir, mas isso ficar fazendo parte do cotidiano o tempo inteiro, né? Como se eu estivesse onde eu fosse, eu carregasse comigo essa carga de passado e de futuro. Nossa, isso tá tão diferente hoje, tá tão diferente. É muito bom saber que qualquer momento você pode abrir mão, você pode libertar o passado e o futuro. Porque o passado e o futuro a gente fica guardando na nossa mente, na nossa vida psíquica. Então, assim, quando você liberta o presente, ou o futuro ou o passado, você é livre para viver isso que está imediato, que está disponível, né? Que é tudo que há. E isso é o que satisfaz. Isso que te dá esse senso de eu estou completo, eu estou pleno, não preciso de nada fora. Não precisa de nada ser diferente do jeito que é perfeito. Mesmo se existe um desconforto, mesmo se existe um barulho interno, isso também está incluso, mas está percebido dentro de um contexto maior. Né? E é muito gostoso, assim, eu pelo menos acho, assim, esse... Maravilhoso. Perceber essas coisas, assim, é muito... aumenta, para mim, pelo menos, é assim, aumenta o meu deslumbramento com a vida, o meu encanto, assim, que você fala, cara, que isso é muito mágico, né, assim, isso... E misterioso, assim, isso tudo que está acontecendo aqui, que a gente não consegue explicar direito o que é. Sim, e a gente se permite desfrutar da experiência. Não é só correr atrás de coisa após coisa. Porque quanta gente está motivada pela próxima coisa, que ainda não está. Não, eu vou atrás da próxima coisa. Por quê? Porque tem um buraco aí que eu preciso preencher. Aí cria essa ansiedade, né? Eu vou atrás, eu vou atrás. Atrás de quê? Sim. De experiência que também vai passar? E aí a gente nunca se permite de simplesmente viver aquilo que a vida quer apresentar agora, né? Em cada momento. Então, mesmo o momento desconfortável, a gente vai voltar para essa fala da Roseli, né? Tem que ter paciência com o momento presente.
Uma provocação leve, assim, de brincadeira, por que ter paciência com o momento presente? Por que não desfrutar do desconforto que você está sentindo? Né? Por que não viver isso e falar, uau, isso eu nunca mais vou viver esse desconforto exatamente do jeito que eu vivo hoje? Então, eu posso sentir isso, eu posso me permitir. É um pouco mais avançado, vamos dizer assim, precisa de uma coragem, uma disposição maior, mas eu acho muito bacana a gente ressignificar, mesmo aquilo que a gente acha que é chato, que é ruim, que é doloroso, o que é? O que é de verdade? Vamos sentir isso, vamos investigar. É a vida, é a consciência se manifestando desse jeito. É um presente, né, que já vai passar. Então, deixa eu viver isso plenamente. E quando mais a gente vive a dor plenamente, a gente pode viver a alegria também, o prazer também. Né? A gente se torna mais vivo, mais vibrante, assim, do que simplesmente esperar um momento passar, até que alguma coisa boa acontecer. Né? Sim, acho que isso que você está falando é importantíssimo, Miho. Acho que essa é uma grande, é uma forma bem bonita da gente deixar como a mensagem final, assim, de que esse viver o presente, assim, aceitar as coisas, não quer dizer nem uma resignação, assim, uma aceitação passiva de sei lá, alguma violência ou alguma coisa prejudicial, não é isso. E também não é uma passividade em relação ao futuro, no sentido de que não vou fazer nada, estou satisfeito com tudo que está aqui já, então nada precisa mudar, eu não preciso realizar nada, ou construir nada, ou ir atrás de nada, porque agora eu vivo no presente aqui, então não faço mais nada, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada, porque eu estou aqui desfrutando do presente, né? Comenta, queria só para a gente fechar, só para você encerrar com esse reforço de que essa presença, esse viver no aqui e agora, ele não pode ser entendido equivocadamente com essa aceitação passiva e inação. Sim, porque na verdade, quando a gente olha para nossa própria experiência e conversa com outras pessoas, a gente entende que as coisas boas na vida surgem a partir desse lugar de completude e contentamento e aceitação. Você é mais criativo quando você está assim, você está pleno conectado com o momento presente, que é aí que vem a criatividade. A gente soluciona os nossos problemas quando a gente consegue ter essa visão mais ampla, que a gente não está ansioso e preocupado, né? A gente está mais relaxado, aí a solução vem, porque a nossa inteligência é ampliada. Então, aquilo que você está trazendo, né, é oposto. A gente está mais conectado com o nosso potencial e nossa inteligência quando a gente está aberto e feliz e pleno, né? E aí que surgem as coisas boas na vida, naturalmente. Muito bom, legal. A Roseli complementou ali, a tendência do ser humano é buscar bons momentos e pular os ruins. A gente está sempre, de fato, buscando o quentinho, o confortável, o gostosinho e fugindo do desconfortável, né? Aí ela escreve, mas o presente traz todos os momentos. E aí acho que ela quis dizer aqui, né, que paciência, no sentido que ela colocou, é paciência para nos ajudar a vivê-los de forma mais leve. Né? Acho que é isso que você falou, né, Miho? Maravilha. Uhum. Muito bom. Gente, é isso então. Chega por hoje. Já estamos aqui às 9h30. Já acho que foi um papo. Bom, esse assunto é um assunto que dá para ficar muito mais tempo falando aqui. Eu normalmente já abuso da boa vontade do Miho, ficaria aqui abusando da boa vontade dele por mais tempo ainda. Mas. Já estou gostando, viu? Tá perfeito.
Que bom, que bom. A gente pode fazer outros encontros desse e bater outros papos dando sequência aí a esse. É isso aí, to be continued. Então, queria te agradecer mais uma vez, Mirro. Putz, brigadão por disponibilizar aí seu tempo, sua boa vontade, ficar aqui 1h30 da gente batendo esse papo. De novo, agradeço, porque sempre aprendo pra caramba com você. Super feliz de estar aqui hoje com você, conversando e compartilhando desses entendimentos, dessas percepções sobre a vida com as pessoas. E aí espero que a gente faça isso outras vezes mesmo. Gratidão. Gratidão. Foi um prazer enorme também. E é isso. Seguimos junto. Quem quiser, quem está aqui, que me conhece pela primeira vez, se quiser saber mais do trabalho, temos um projeto chamado Despertar na Prática. Você pode pesquisar no Instagram ou na internet mesmo. E é isso. Muito grato, Denis. Foi um prazer conversar com você, como sempre. Espero que teremos outras oportunidades. Legal. Eu estou colocando no chat aqui, é instagram.com/despertar na prática. Gratidão. Bom, recomendo pra caramba aí que vocês conheçam, sigam aí o Mirro, sempre coisas interessantes lá no Instagram dele. Eu estou sempre vendo também. E aí a gente volta a se encontrar em breve aqui. Pessoal, obrigado por terem ficado com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, se ficou alguma dúvida ou se também depois dessa live alguma percepção, algum insight, algum estalo, aí alguma coisa mudou e se vocês quiserem compartilhar com a gente, vai ser legal. Mandem mensagem aí ou no chat mesmo do vídeo ou no grupo do Telegram, por WhatsApp. Aí a gente vai sabendo como que isso também afetou a experiência de vocês.